A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta segunda-feira falamos de gravidez presidencial, do fundo do poço, infecções políticas, mas começamos no meio do nevoeiro. É, mas com transparência, que é assim uma corrida de obstáculos cada vez mais difícil, Paulo. É verdade, estamos claramente a andar para trás quando se fala de transparência no exercício de cargos públicos. Os legisladores e as instituições, como o Parlamento, basicamente têm feito tudo, não é? Para dificultar a prestação de contas aos cidadãos, enquanto fingem o contrário, obviamente, não é? Que estão muito empenhados em em ter este exercício de transparência. O Expresso diz-nos agora que o Parlamento deixou de publicar o registro de interesse dos deputados, apesar de ser obrigado por lei a fazê-lo. Basicamente lei, qual lei? Não é? As leis são feitas para os outros, é claro, e afinal qual é o interesse de fazer a declaração de interesses pensando aos deputados? Por isso, entre violações da lei pela própria Assembleia da República, entre perguntas pidescas da entidade para a transparência, quando alguém pede o acesso a dados e a tentativa de revelar quem consulta os dados, os detentores de cargos públicos vão contribuindo para tornar tudo ainda mais opaco. O país perde muito com isso e o problema é que nem eles, no fim do dia, depois vão ganhar alguma coisa com isso. Bruno, então e Luís Montenegro tem um espinho atravessado na garganta? Na garganta, talvez não, porque na sexta-feira o Primeiro-Ministro falou sem se engasgar, entrou a matar e a primeira intervenção quase justificou a conclusão de Hugo Soares pouco depois. A moção de censura parecia ter acabado pouco depois de ter começado. Mas, com as horas a passar, os adversários que tinham ficado um pouco atordoados recuperaram os sentidos e, mesmo a balbuciar algumas frases batidas, passaram a mensagem de que o Primeiro-Ministro tinha de explicar melhor os detalhes de faturação da agora famosa Spinum Viva. Aqui entramos em novos territórios político-ético-filosóficos. Deve, por exemplo, um político revelar a lista de clientes com quem trabalhou no âmbito da sua atividade profissional fora da política? Bem, atendendo ao facto de estarmos a falar do Primeiro-Ministro e de estarmos a falar também de uma faturação de mais de 700 mil euros, convinha acabar com o caso de imediato, mas Luís Montenegro preferiu, como os bons ilusionistas, chamar a atenção para o lugar onde não se passava nada, escondendo aquilo que poderá ter alguma relevância. É muito dinheiro e isso justificava a extração rápida do espinho. Ou então a ferida ainda é capaz de infectar. Pois. Então, Paulo, e o que está mal pode sempre ficar pior? Pois pode, não é? Aquela teoria do fundo do poço. Achamos sempre que batemos no fundo, quando alguma coisa assim espantosa, mais fora do normal acontece, mas depois, passado algum tempo, acontece outra coisa ainda mais espantosa e mostra-nos que, afinal, lá atrás não tínhamos batido no fundo, ainda estamos a cair. Veja-se, por exemplo, o que é que se passa com a Europa. Está desorientada, sem lideranças, sem rumo, a definhar economicamente, sem saber o que fazer perante a quebra da Aliança Atlântica Histórica que havia com os Estados Unidos. A Europa está insegura, à procura de novas âncoras e, nesta altura crítica, até o eterno motor alemão está a falhar e as eleições de ontem trouxeram ainda mais incerteza, além de confirmarem, obviamente, a ascensão impressionante da extrema-direita. O próximo governo alemão, neste momento, ainda é uma incógnita e hoje estamos pior do que estávamos ontem. Agora tenho uma adivinha. Uma adivinha, então, vá lá, Carla. Está bem? Vai para ti, Bruno. Está bem? Eu vou tentar adivinhar. Qual é ela? Que antes de ser já o era. Os candidatos presidenciais. Eu acho que essa é a resposta certa. Antes de anunciar a candidatura às eleições presidenciais, já toda a gente sabia que Marcos Mendes seria candidato. Só se Jesus Cristo descesse à Terra é que isso não aconteceria. Não era segredo, não era tabu, era apenas fazer de conta que ele não sabia, que nós sabíamos que ele sabia. Com o Almirante vamos pelo mesmo caminho, já toda a gente sabe que vai ser candidato. Gouveia e Melo, com toda a legitimidade, não confirma nem desmente, mas entretanto publica um manifesto que é um autêntico não confirmo para já. Porque haveria o Almirante de se dedicar a tão ponderosas reflexões sobre a nação se não fosse para se candidatar? Pois, o mesmo discurso é válido para António José Seguro. Ele ainda não disse se vai ser candidato. O que ele disse foi: se decidir avançar, serei o candidato da cidadania que ambiciona um Portugal mais justo, mais solidário, mais coeso e mais rico. Que é como quem diz: estou na corrida, mas ainda não estou. É outro que, antes de ser candidato, já o era.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder a essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. Uma boa pergunta essa.